Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Renan, queria puxar o seu comentário a respeito disso, posteriormente o Nick, dessa insistência que o São Paulo Futebol Clube tem pelo Luciano aí no meio de campo, que já é uma pauta antiga, a gente fala disso aqui já há alguns meses, pelo menos, né? Acho que a cada jogo que ele entra em campo pelo meio gera esse debate, e até tem o superchat aqui do Tri Mundial falando que não assiste mais jogo com o Luciano no meio do campo. Tem um sentimento da torcida de que essa insistência gera uma bronca em cima de um cara que é importante para o São Paulo historicamente. Queria um pouco da sua opinião sobre isso. E boa parte da arquibancada que grita é Luciano, ontem também não gritou, então ele vai perdendo a credibilidade com esse pessoal aí, porque o tribunal da rede social eu já vejo que muitas vezes não é tão assim com ele, mas a arquibancada ali, naquele momento de emoção, quando ele faz um gol, ou quando ele dá um carrinho, ou quando ele reclama com o juiz, ficava muito do lado dele e gritava o nome dele. E isso não aconteceu ontem. Agora, uma análise fria que eu faço sempre. Bom, falando da pergunta, para mim o Luciano nunca foi o meu herói, mas também nunca será o meu vilão. Não seria um. Eu não chegaria ao extremo, ao exagero de dizer que o Luciano seria um vilão. Como também nunca foi o meu herói. Eu achei ele um jogador ok, um bom jogador, né? Um jogador que pode sim fazer parte do plantel, mas não ter dentro da cabeça da comissão técnica essa importância de ser um jogador insubstituível. Hoje, na cabeça da comissão técnica, o Luciano é um jogador insubstituível. E isso nunca foi a minha opinião. Nem quando o São Paulo tinha menos opções de ataque, nunca foi a minha opinião que o Luciano é um jogador insubstituível. Tem suas qualidades, pode ser importante, e o jogador, dentro de um plantel, ele não só é importante quando ele está entre os 11, Gabriel. Ele também é importante, muito importante entrando durante o jogo, fazendo diferença, mudando o jogo. Aquele jogo que não tá legal, ele entra e muda. E o Luciano tem capacidade disso, né? O que não pode é você pegar o melhor jogador do seu time e um dos melhores do Brasil e colocar na direita para o Luciano jogar. Aí, daqui a pouco, o Ferreirinha machucou, vai entrar o Rato. Mas o Rato só joga pela direita. Então, joga o Lucas lá para a esquerda. Então, o Lucas, ele vai jogando fora da sua posição, da onde ele mais rende, para os outros jogarem. O que tá errado. Na minha opinião, tá errado. Pô, peraí. O Lucas vai jogar aqui. Quem eu vou colocar lá é outra história, mano. Eu penso assim sobre futebol. Eu não posso pegar o meu melhor e ir deslocando de posição para jogar outros, ao invés de pegar, ó, esse é meu craque, esse é o que vai, que nós temos a chance de mudar, de fazer uma coisa diferente, de ter uma criatividade diferente, ele vai jogar na posição dele. Quem vai jogar na direita, quem vai jogar na esquerda é outra história. E no São Paulo está acontecendo ao contrário. Isso não pode acontecer. E isso passa muito por essa idolatria que a comissão técnica, comandada pelo Zubeldia, tem pelo Luciano. Que eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Sinceramente. Se fosse para falar de meias, meia, camisa 10, controlador de jogo, o cara que dita ritmo, o cara que pifa, o cara que controla jogo, eu acho que teria que ter paciência com outros jogadores e não com o Luciano, já que não é a posição dele. Certo? Portanto, eu acho que a partir de agora, espero que a partir de agora, o Zubeldia veja de uma outra forma essa, repito, entre aspas, idolatria que eles têm pelo Luciano. Nick, quero te ouvir sobre o assunto Luciano, herói ou vilão, que claro que é um título pra gente abrir essa discussão, mas sobre essa insistência dele no meio de campo do São Paulo. Ô Gabi, tô muito com o Renan quando ele fala da questão dos extremos, né? Eu acho que o Luciano, como eu disse, ele tem uma capacidade de despertar no São Paulino os dois sentimentos e às vezes ao mesmo tempo, né? Então o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, agora recente, ilustra muito bem isso. O cara entra, faz um gol, chuta a bandeirinha, toma amarelo e é expulso. No mesmo jogo, o cara foi de herói a vilão.
Então ele tem é um combo Luciano, né? É isso. Então, assim, em vez de herói, desculpa, em vez de herói ou vilão, faz mais sentido para mim herói e vilão, porque eu acho que ele tem essa capacidade, assim, né? Sem exageros e sem extremos, como o Renan bem disse. O que incomoda o torcedor São Paulino, cara, e aí eu entendo que acertadamente esse sentimento acontece, é que no time do São Paulo esse ano, o Nestor começou jogando pela esquerda, o Ferreirinha era reserva em um determinado momento, o Nestor abraçou ali a oportunidade. O Nestor teve uma lesão ali, um princípio de lesão, o Ferreirinha entrou, fez 2, 3 jogos bons, assumiu a posição, o Nestor foi para o banco. O Rato estava machucado, o Lucas jogava pela direita, o Luciano por dentro. O Rato melhora, o Ferreirinha continuou bem, o Ferreirinha machucou. O que o Zubeldia poderia fazer? Vou colocar o Nestor de volta, porque ele era titular da posição quando o Ferreira assumiu, né? Na hora que o Nestor machucou. Não, mas agora o Rato tá bem. Então eu preciso dar essa chance para o Rato. Para o Rato jogar pela direita, então eu vou jogar o Lucas lá para a esquerda. Então, só que essas oportunidades e rotações aconteceram no elenco de acordo com quem estava bem, e o único até agora que não foi afetado por isso foi o próprio Luciano. Então, como o Renan falou, a versatilidade do Lucas acaba prejudicando ele no sentido de que, deixa eu encaixar tudo aqui e a posição que sobrar eu ponho o Lucas porque eu sei que ele rende em todas. Mas a pergunta que fica será que ele está rendendo o máximo que ele pode? Porque a gente tem um jogador extra classe no time que é o Lucas. Será que ele está rendendo o máximo que ele pode? E essa colocação, acomodação do Lucas em uma das beiradas só faz sentido se eu conseguir extrair do Lucas alguma coisa boa, que mesmo que não seja a melhor dele, mas ao mesmo tempo extrair de quem está no lugar que o Lucas deveria estar também alguma coisa boa. Então, para mim, só justificaria essa acomodação do Luciano jogando no meio e o Lucas pelas beiradas se os dois conseguissem entregar alguma coisa ao mesmo tempo. E o que a gente vê, na verdade, nesse último recorte o Lucas entregando menos do que ele pode entregar quando ele está pelas pontas, porque em alguns jogos que ele vai pelo meio, na minha opinião, ele joga melhor, e o Luciano por dentro entregando quase nada. E aí o negócio não se justifica. E quando a gente olha para essa questão que eu falei, que é o Zubeldia dando oportunidades para outros jogadores, como ele deu para o Ferreirinha, como ele deu para o Rato agora, o próprio Bobadilha, o Alan Franco, enfim. Isso não aconteceu com o Luciano até agora. Então, não estou aqui queimando o Luciano, nem falando que ele foi responsável por nada, nem falando que ele não presta, muito pelo contrário. Mas será que não é o momento de fazer uma tentativa sem ele no time? Já que o Rato está bem pela direita, já que o Lucas está bem por dentro, já que o William Gomes, o Eric, o Nestor, o Michel podem dar essa resposta do lado esquerdo, será que não é o momento? Não, até para proteger o Luciano, para preservar ele um pouco, entendeu? Porque, como eu disse na minha primeira fala, eu consigo compreender o treinador olhar para um cara do tamanho do Luciano, já tem 4 anos de clube, já fez gols decisivos, etc., e fala, Luciano, o jogo é grande, você vai ser meu titular. O Renan sabe, jogou bola e sabe como é que é isso. O treinador tem os preferidos dele. Mas eu não consigo entender o treinador, depois de ver que o cara não está jogando bem, simplesmente não trocar ele. E aí ontem, eu acho que a grande crítica que fica em relação ao jogo de ontem não é simplesmente vir aqui e queimar o Luciano, crucificar, como se ele tivesse sido o grande responsável pela derrota. Não acho que seja tanto assim. Mas, por que ele não saiu do time ontem, cara? É isso que eu não entendi. E aí, por uma fatalidade, ele que já vinha jogando mal realmente o jogo todo, não conseguiu produzir nada. 1 ou 2 passes que ele deu foi para trás, ele estava muito bem marcado. Aí, por uma infelicidade, naquele lance, ele escorrega e aí resulta na falta que vai dar no gol do Atlético. E lembrando, o Renan, o Fê, com certeza também vão se lembrar disso, que no jogo contra o Atlético recente, agora pelo Brasileiro, na Arena MRV, o Luciano já tinha perdido umas 3 bolas na saída de bola, não tinha acontecido gol do Atlético nenhum, e na 4ª vez que ele perde a bola, acontece também aquela falta depois do chute do Hulk, o Rafael dá o rebote e o Vargas faz o gol. Talvez por aquele
por aquela amostragem, o Milito ontem tenha colocado um volante especificamente para marcar o Luciano, que foi o que aconteceu, para falar, cara, a hora que ele baixar lá na linha do volante para pegar essa bola e tentar girar, você já morde, pressiona. Se a gente roubar a bola ali, vai ser complicado. E no primeiro tempo, o Luciano já tinha perdido uma bola assim, que não foi gol deles. Não lembro o que aconteceu, o desfecho da jogada, mas a gente conseguiu se recuperar. E aí, naquela que ele tá no rebote, ele tenta meio que dominar antes de bater. Ali, né, Renan, você, não sei se você costumava ir para dentro da área ou se você ficava ali no rebote. Não lembro, confesso que eu não lembro ali. Mas ali o rebote, cara, você tem que finalizar, né? Essa de dominar, meu amigo, lembra aquele lance, o fatídico lance do Alessandro com o Diego Souza, né, no Vasco e Corinthians, que ele foi dominar, foi tentar dar o passe, tomou a interceptação, foi contra-ataque dos caras. E ali o Luciano ontem, ele também tenta dominar, ver o que ele vai fazer, nessa ele escorrega, uma infelicidade, mas aí toma o contra-ataque, não tem o que fazer, faz a falta e acaba saindo o gol, que aliás é um gol que, o São Paulo defensivamente até falhou um pouquinho, né, do ponto de vista coletivo, dava para evitar um balãozão de longe, enfim, outra discussão. Mas em relação ao Luciano, Gabi, eu acho isso, cara. Nem herói, nem vilão. Ele tem essa capacidade de incorporar as duas figuras ao mesmo tempo. Eu acho que ele é uma figura importante para o São Paulo, tanto dentro de campo quanto fora. Mas acho que às vezes ultrapassa um pouco, entendeu? E talvez seja o momento dele ter um respiro, ficar um joguinho no banco, testar uma outra formação sem ele, para que não fique essa coisa de o cara é intocável, é insubstituível, mesmo nos jogos que ele não está bem, como foi ontem. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!